Você já ouviu falar em cidades inteligentes? Elas existem, inclusive aqui no Brasil. Para serem consideradas inteligentes, essas cidades precisam corresponder a uma série de requisitos. A palavra de ordem é sustentabilidade, e um dos desafios é integrar tecnologias para o bem-estar da população. No programa de hoje, nós vamos falar sobre um projeto que tem como objetivo propor tecnologias para o desenvolvimento de soluções computacionais para cidades inteligentes. O projeto integra o programa Universidade Educadora. Além disso, nós vamos mostrar para você quais são as cidades mais inteligentes no Brasil e no mundo. Fique com a gente, porque a Universidade Aberta está só começando. O projeto Cidades Inteligentes, Tecnologias e Inovação para o Bem-Estar do Cidadão busca apoiar o poder público nos projetos e ações vinculados ao contexto das cidades inteligentes. E para conversar sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio o coordenador do projeto, o professor doutor Roberto Rabelo, vinculado ao Instituto de Ciências Exatas e Geociências. Mas antes disso, confere aí uma reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF-TV. Cidade inteligente é uma cidade sustentável, que faz uso da tecnologia em seu processo de planejamento com a participação dos cidadãos. Mas nem sempre há consenso sobre a cidade ideal. Nós perguntamos para algumas pessoas como seria essa cidade. A cidade ideal para mim morar seria onde tivesse maior investimento na área da educação. Eu acredito que trazendo mais integração para os espaços, uma cidade onde a pessoa possa viver realmente, uma cidade mais projetada para pessoas, em vez de uma cidade projetada para carros ou um urbanismo mais antigo. Eu acho que a cidade tem que ser para pessoas. Para mim, uma cidade ideal é uma cidade calma, uma cidade que a mobilidade dela é bem prática, seja uma cidade tranquila, cidade pequena, na minha preferência. Para mim, a cidade ideal seria uma cidade com mais cultura, com mais oportunidade de serviço para quem está se formando na área da licenciatura, certo? Principalmente na área da música, na área das artes visuais também. A cidade ideal, ela precisa ter acesso à moradia para todas as pessoas, né? Ter acesso a um transporte público de verdade, né? E ter acesso à educação também, né, de qualidade. O maior desafio ainda é aliar o uso das tecnologias de informação e comunicação à busca pela sensibilização e engajamento do cidadão, principal ator das cidades, que é fundamental para que possamos ter espaços criativos e sustentáveis. De uma cidade inteligente para um campus inteligente. Um projeto aqui da Universidade de Passo Fundo, realizado pela acadêmica Janaína Mazzucci, trabalha este conceito. A ideia é medir a qualidade do ar em tempo real e disponibilizar estas informações para a comunidade acadêmica. Você pode acessar pelo link ou escanear com a câmera do seu celular um QR Code, disponível em alguns cartazes pela universidade. 2 pontos estão sendo monitorados: a parada de ônibus em frente à central de salas e o centro de convivência, 2 locais muito diferentes entre si, para saber quanto o tráfego de veículos interfere na qualidade do ar. No histórico, é possível ver ao longo de todo o dia quais foram as concentrações de cada um dos 3 poluentes que a gente monitorou. E aí a gente consegue notar que os horários em que as concentrações estão mais altas, no caso, nos horários em que a qualidade do ar está pior, são sempre os horários que ocorre o pico de veículos. E aí, gostou? A ideia foi integrar tecnologias inteligentes e utilizar o espaço do campus universitário como uma mini-cidade. Quanto mais gente conhecer essa ideia, mais inteligentes serão as cidades e, quem sabe, o mundo. Olá, professor. Olá. Tudo bem? Bom, Viviana? Seja bem-vindo à Uni Aberta. Obrigado. Professor, desde quando existe esse conceito cidades inteligentes e quando é que ele começou a se tornar tangível? Ou ao contrário, quando é que ele nasceu e quando é que ele virou um conceito? Na verdade, esse conceito não é um conceito novo, né? E é um conceito que vem ali desde o início dos anos 2000 e já vem sendo trabalhado. Depois disso foi criado alguns conselhos
internacionais, como o Smart City Council, que estabeleceu algumas regras, né, para caracterizar uma cidade como uma cidade inteligente. E isso tem aí alguns conselhos, consórcios que estão em todo o mundo, né? Inclusive aqui no Brasil, nós temos, na verdade, uma rede, que é a Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas, que é a principal, digamos assim, no que diz respeito a caracterizar conceitos que façam essa ligação com a cidade inteligente. Então, nesse conjunto de elementos que servem para caracterizar uma cidade ou para validar, para dizer, não, olha, isso efetivamente é uma cidade inteligente, a gente falou na abertura do programa na questão da sustentabilidade e da tecnologia. Mas em que contextos essa sustentabilidade e essa tecnologia aparecem e que outras características essas cidades têm que ter? Bom, talvez a palavra-chave seja a conectividade, tá? E aí entra a tecnologia, né? Então, a tecnologia é o que faz a conexão entre todos os conceitos, digamos assim, dentro do contexto de cidades inteligentes. Então, vamos pegar um exemplo de um contexto, que é o contexto da energia, né? Que obviamente tem a relação com a sustentabilidade, a questão da mobilidade, a questão da saúde, a questão da educação, a questão do governo, né? Que entra aí os planejamentos, planejamento estratégico, o governo eletrônico, enfim, todos esses contextos, todo esse contexto, ele tem que de alguma forma estar interconectado. O que acontece? Nós temos muitos dados relacionados à cidade. Só que esses dados, boa parte deles não estão interconectados. Eu acho que aí tem o grande segredo desse processo, inclusive, né? No último programa nós conversamos com um professor que trabalha com esse gerenciamento de dados para a agricultura, por exemplo, né? Sim. Que também fala isso, quer dizer, nós produzimos muita informação hoje em tudo, em todos os setores, em todos os lugares, o tempo todo, os moradores, usuários da cidade, as instituições da cidade, mas nem sempre esses dados estão conectados uns com os outros e nem acessíveis, né? Perfeito. Um exemplo disso, a questão do dado estar acessível, é os próprios portais de transparência, por exemplo. Tem uma relação direta, por quê? Porque é uma informação que vai ser levada para o cidadão. O que a gente já percebeu, inclusive, dentro de um dos projetos do nosso mestrado, que os dados estão disponíveis, mas o cidadão não tem acesso. Ou os dados estão demonstrados de forma tão complexa que ele não consegue entender. Então, esse é um detalhe. Então, o importante é não só você ter os dados disponíveis, mas os dados interconectados e disponibilizados para o cidadão e para o poder público, para que ele possa tomar para que ele possa fazer a gestão do município também. E o próprio cidadão enquanto informação. Vamos pegar o exemplo da mobilidade. Hoje existem aplicativos, né, muitos aplicativos que estão relacionados à questão do conceito de Smart Cities e que estão associados à mobilidade. Exemplo de um aplicativo, o Waze, é um exemplo. Por quê? Porque você consegue, em tempo real, identificar um problema de fluxo, por exemplo, no trânsito, né? Ou acidente, e assim por diante. Que utiliza um conceito que a gente chama de crowd, que é da própria população, da multidão, ir dando as informações, né, de fluxo ou de acesso, enfim, a uma via, por exemplo. Outra questão relacionada ao próprio controle do cidadão aos dados públicos, que normalmente eles são disponibilizados de que forma? Ou sobre o quê? Os dados financeiros. Mas não é só isso que interessa, né, para a população com relação à gestão. Interessa saber se tem vaga numa escola, interessa saber quando que ele pode fazer uma consulta, por exemplo, num CAIS, ele poder fazer esse acesso de forma autônoma, automatizada, através de um site independente. Sem depender de intermediários, né? Exato. Então, e essa interconectividade é fundamental. Eu estava olhando aqui no meu tablet, porque eu baixei há um tempo atrás um aplicativo no meu tablet, que era bem interessante nesse sentido, e eu estava aqui procurando ver se eu localizava o aplicativo. Só que ele não estava disponível na minha cidade, mas é um aplicativo onde o cidadão que usa a cidade e os espaços da cidade, podia, através de uma sinalização dentro do aplicativo, no mapa, comentar problemas da cidade. E que isso ia direto para um grupo da administração pública que, através dessas observações, poderia propor soluções
para avaliar se aquele problema era um problema individual ou é um problema que se reproduz porque vários cidadãos estão marcando a mesma coisa no mesmo lugar, por exemplo, e propor soluções a partir disso. Que também é uma forma de autonomia do cidadão em relação aos problemas da cidade. Porque a gente é muito acostumado a dizer, aqui tem problema, mas o que eu posso fazer como cidadão? Perfeito. Tu tem que denunciar, mas eu tenho que ir lá na prefeitura, abrir um protocolo. Não, eu tenho isso num aplicativo, né? Aliás, a gente teve aqui dentro da universidade um aluno do mestrado que desenvolveu um aplicativo exatamente como esse aí, que é o Urban Voice. É um aplicativo para você sinalizar problemas relacionados à cidade. Em qualquer tipo de problema. E ele foi, o projeto piloto ele foi desenvolvido e testado dentro da universidade. A universidade, na verdade, ela é uma mini cidade, né? Ela tem, na verdade, quase tudo que uma cidade tem. E aí, dentro do próprio projeto de extensão, nós temos algumas ramificações e de projeto de pesquisa também. Eu acabei desinstalando, não achei aqui. Dentro do contexto de Smart Campus. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos criando projetos, né, que estão sendo implementados e validados aqui dentro da universidade e que num contexto menor e que no contexto de Smart Campus e que depois possa essa solução ser levada para o município ou, enfim, para cidades. E mesmo no campus, nós temos vários pequenos problemas de fluxo, de encontrar uma informação, de encontrar um prédio, que podem ser sinalizados e o usuário também, às vezes, pode propor coisas que a gente, como administrador, não enxerga, né? O usuário, ele conhece os problemas da cidade, né? O usuário conhece os problemas da universidade, né? Então, eles são realmente quem podem nos auxiliar, identificar quais são os problemas, para que a gente possa pensar as nossas soluções também. Roberto, tu falando assim, eu fico pensando também numa palavra que está muito em voga nesse momento, que é a questão da democratização do acesso. Não só do acesso aos dados, mas dentro de uma lógica de inclusão social, porque inclusão digital e inclusão social parece que cada vez mais são duas coisas que estão indissociáveis. Sim, né? Com certeza. Então, assim, não só de tu propor interfaces que tornem os dados acessíveis e mais legíveis para o público, mas também propor uma forma de inclusão tecnológica, de Wi-Fi nos espaços da cidade. Isso passa também pelo conceito de cidades inteligentes. Então, olha só, com certeza passa, que é a questão da conectividade, o acesso, né? Mas a gente não pode confundir, porque isso está muito mais dentro do contexto de cidade digital do que do contexto de cidade inteligente. Tá? Esse, na verdade, é o meio de possibilitar o acesso, né, para o cidadão às informações que são disponibilizadas. Né? Mas só isso não é o suficiente. Tá? Mas é um fator importante para permitir, então, que se tenha uma cidade inteligente. Então, a cidade digital é um meio do caminho para a cidade inteligente. Perfeito. Joia. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com o Universidade Aberta e o assunto de hoje, muito legal, são as cidades inteligentes. Continuamos aqui no estúdio com o professor Dr. Roberto Rabelo, coordenador do projeto Cidades Inteligentes, Tecnologias e Inovação para o Bem-Estar do Cidadão. É um projeto de extensão que propõe tecnologias para o desenvolvimento de soluções computacionais em cidades inteligentes. Mas antes, vamos mostrar para você quais são as cidades consideradas inteligentes no Brasil e no mundo. Você sabe o que é uma cidade inteligente? É uma cidade desenvolvida em 9 dimensões consideradas fundamentais para uma cidade inteligente e sustentável. As dimensões são essas daqui. No Brasil, a cidade mais inteligente fica aqui no sul do país. Curitiba lidera o ranking no Brasil, seguida de São Paulo, Vitória, Campinas e Florianópolis. No mundo, as 3 cidades mais inteligentes são Nova York, nos Estados Unidos, Londres, na Inglaterra e Paris, na França. E para você, o que a sua cidade deve ter para ser inteligente? Professor, nós citamos algumas cidades inteligentes aí pelo mundo. Existem cidades que estão no meio do caminho, né? Não são
totalmente inteligentes, mas já se desenvolvem nesse sentido. E o senhor comentou agora há pouco que tem uma cidade que está sendo construída para ser inteligente aqui no Brasil. Tem uma cidade chamada Smart City Laguna, é uma cidade projetada para ser inteligente. Ela tem um foco muito grande na questão da sustentabilidade, então ela é toda interconectada, desde a questão de coleta de lixo, desde a questão da segurança, monitoramento, questão de água. As casas são inteligentes, porque tem todo o monitoramento de consumo, de energia, água e etc. Então ela é uma cidade que ela tem não só a infraestrutura urbana, ela é inteligente, toda interconectada, mas as construções, né, também são inteligentes, que também é um elemento importante, né? As construções inteligentes, elas fazem parte de uma cidade inteligente. Mas tu disseste que, bom, a tecnologia é um meio, né? É um caminho para se construir uma cidade inteligente. Mas eu posso ter uma cidade inteligente sem necessariamente estar online, por exemplo. Sim. A tecnologia é uma das, né? Que é essa questão de ter de estar tudo interconectado. Mas uma cidade inteligente, como a gente falou no próprio projeto de pesquisa, de extensão, a gente fala que o propósito é o bem-estar do cidadão. Então, nós podemos ter uma cidade inteligente, claro, que tenha tecnologia, mas que também tenham outros elementos que também são importantes. Por exemplo, a sustentabilidade, a questão ambiental, também passa por outras questões. Eu vou dar o exemplo da ciclovia, por exemplo. A ciclovia, os meios de transporte alternativos, eles solucionam um problema de uma cidade com mobilidade e, ao mesmo tempo, uma questão ambiental e faz com que uma cidade seja mais inteligente. Então, tem que quebrar um pouquinho esse paradigma de que a cidade inteligente ela depende única e exclusivamente da tecnologia. Não, tem outros elementos que também são importantes e que fazem parte desse processo. A coleta seletiva de lixo, por exemplo, também é outro elemento importante. A ocupação dos espaços públicos, a gente trabalha na Universidade Educadora, a gente trata muito dessa questão. Vou dar um exemplo de Passo Fundo, o Parque da Gari. É um exemplo de revitalização, de reocupação. E que mudou a cara da cidade no domingo, né? Mudou a cara da cidade no domingo. Então, no momento que ele passa a ser ocupado pelas famílias, ele deixa de ser ocupado por pessoas que estão ali não pro bem, né? Social. Né? Então, é bem importante. E ele passou a ser ocupado pelas famílias e pelas pessoas que buscam uma área de lazer, porque ele também se transformou numa área de lazer, né? Exato. Ele foi pensado para ser um parque de lazer. Perfeito. Professor, se o nosso telespectador é curioso como eu, ele deve estar se perguntando, construir uma cidade inteligente. A gente fica sempre um pouco receoso ou preocupado quando a gente fala em sustentabilidade, em tecnologia, que tudo isso ainda custa muito dinheiro. Por quê? Porque os nossos sistemas logísticos, de produção de materiais, não estão habituados e não produzem esses materiais em larguíssima escala, por exemplo, para construções. Então, transformar uma cidade comum numa cidade inteligente ou construir uma cidade inteligente ainda é muito caro. Sim, ainda é muito caro. Na verdade, só para contextualizar um pouquinho, né? Os conceitos da cidade inteligente, eles surgiram muito a partir dos grandes players de tecnologia. Então, a gente pega, por exemplo, IBM, Samsung, Panasonic. São alguns de uma das empresas que trouxe... desenvolvedores. Que desenvolveram tecnologias para Smart Cities. Então, estava muito relacionado a isso. Então, tem algumas cidades, como Songdo, na Coreia do Sul, que ela foi planejada e desenvolvida usando tecnologias de um desses grandes players. Então, eles financiaram todo o projeto, né? Agora, é claro que é muito mais fácil, mas ainda continua caro, se planejar uma cidade inteligente, né? Mas ainda mais caro e mais oneroso você transformar uma cidade que não foi pensada para ser inteligente em uma cidade inteligente. Porque tu vai ter que mudar muitas estruturas. Tu tem que mudar muita coisa. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo, a questão dos smart grids, né? Ou a iluminação pública inteligente e usar esses pontos de iluminação também como pontos de instalação de sensores para coleta de informações relacionadas à cidade. Então, isso tudo passa por um processo bem oneroso, ainda é caro. Mas, ao mesmo tempo, com o tempo, isso está se tornando mais acessível. Por quê? Porque está começando a ganhar escalabilidade. Eu vou dar o exemplo da questão da energia. Energia solar, por exemplo. As placas solares, antigamente, há 4, 5 anos... Inclusive, a UPF tem um projeto com as placas solares, né? Hoje 2% da energia do campus é provida por essas placas solares. Ainda não se tem um parque, né, suficiente para atender toda a demanda, porque isso sim é muito caro para te fazer tudo uma vez só. E a universidade tem uma demanda bem grande. E a universidade tem uma demanda muito grande, né?
Mas isso sim, isso é inclusive falando com o pessoal responsável pelo setor de energia aqui, isso se tem planos, começando pelos campi para depois ampliar aqui. Mas isso está diminuindo o valor. Então, diminuiu, nos últimos 4 anos, diminuiu em 40%, quase 50% o valor. E também a gente fica pensando, por outro lado, que não é necessariamente uma coisa cara, porque a médio prazo ela se paga. O problema é que tu precisa ter um valor para fazer o primeiro investimento. Exato. Né? Aí que eu ia dizer, o payback, o retorno do investimento de placas solares, que antes era 4 anos e meio, hoje está em 2 anos e meio. Só que tu precisa igual o teu dinheiro do investimento inicial. Mas se tu tiver, compensa muito tu fazer um investimento, porque tu vai receber o retorno garantido. Né? E para grandes, para quem tem muito consumo, por exemplo, da indústria e tal, tem financiamento para isso aí, com taxas bem atrativas também, né? O que em Passo Fundo já existe que nos coloque numa direção de uma cidade inteligente? Ótima pergunta. Eu até não sei se eu tenho toda a resposta, né? Mas o que a gente pode dizer é que o poder público está bem engajado nesse processo, né? Inclusive, a secretária de planejamento, que é a Ana... Que é professora ela é professora da instituição, ela faz parte do projeto de extensão. A gente tem um link muito próximo com a cidade. Mas... o grande passo que a cidade já deu foi justamente a questão dessa transformação dos nossos espaços. Né? A gente ainda tem algumas deficiências, que é a questão da conectividade, de tu ter acesso à internet nos espaços públicos. Esse talvez seja o grande gargalo, né? A questão da mobilidade. Nós ainda não temos ainda semáforos inteligentes o suficiente para evitar os gargalos no trânsito. Isso se tem planejamento para melhorar. Hoje a gente tem um projeto Guardião, né, que vai ser implementado agora com a ampliação do parque de câmeras, né, de vigilância, né, e que a segurança ela faz parte do processo, né, de transformação numa cidade inteligente. Então eu acho que Passo Fundo está num bom caminho, viu, para no futuro aí, não muito distante, estar entre as cidades inteligentes pelo menos do estado, né? Além das cidades brasileiras, qual seria, digamos assim, o modelo de cidade inteligente das que já existem mais avançado? E por que tu considera esse modelo mais avançado? Olha, eu tenho para mim como modelo Songdo, na Coreia do Sul. Eu acho que o telespectador pode dar uma procurada ali, vai encontrar vídeos falando sobre Songdo. Nós temos Tóquio, é uma cidade muito inteligente. As cidades como Paris, Buenos Aires. Aqui nós temos uma cidade que talvez ninguém tenha se dado conta, não dê valor, que é Medellín. É uma cidade que se transformou por conta da educação. A educação ele é um elemento transformador. Né? Por isso, cidades inteligentes e educadoras. Exatamente. Não tem como se ter uma cidade inteligente se o cidadão não é inteligente, né? Não adianta você ter uma coleta seletiva se o cidadão ele não tem a prática de separar o lixo. Então, tem uma relação muito importante, né, da inteligência da cidade com a educação do cidadão. Bom, esse projeto ele não é só feito por professores, ele tem a participação de bolsistas. Perfeito. E o que nós queremos ouvir agora é justamente o relato que esses bolsistas, então, que o Luciano, que é aluno participante do projeto, vai nos fazer. Eu queria não vir para a faculdade só para estudar mesmo, eu queria me aprofundar em algum assunto. E aí eu escolhi as cidades inteligentes. Quando eu entrei, eu não fazia ideia de que aquilo abrangia tantos assuntos. Eu pensava que era só tipo, TI, mas pega a área de humanas, pega sustentabilidade. É tanta coisa que você consegue aprender muito mais do que você imagina. Professor, o que o projeto está fazendo neste momento e quais são as perspectivas futuras? Bom, como eu falei antes, esse projeto de extensão, ele tem um viés, um vínculo muito forte com a pesquisa, que é onde a gente desenvolve, né, as soluções tecnológicas para serem implementadas de forma de protótipo dentro do nosso Smart Campus. E a extensão é justamente a aproximação daquilo que é desenvolvido na pesquisa com a comunidade. E a comunidade entende-se prefeitura, poder público, o próprio cidadão, levar os aplicativos, as aplicações que são desenvolvidas aqui para a comunidade, para ser testada pela comunidade. Hoje a gente tem um projeto bem interessante de monitoramento da qualidade do ar aqui na UPF, que é um projeto a ser desenvolvido em conjunto, né, do Programa de Mestrado em Computação Aplicada, do PPGCA, né, e da Engenharia Ambiental. Então a gente está monitorando a qualidade do ar em tempo real. Então quem quiser, inclusive, pode acessar
Aliás, eu até vou passar o link, né? Não um link, mas quem tiver interesse, conhecer um pouquinho mais sobre o projeto... Nós colocamos em caracteres, aí pra você está olhando aí os caracteres. Mas pode procurar no Facebook, a gente tem uma fanpage do projeto, que é Cidades Inteligentes UPF, e ele tem algumas informações, inclusive desse projeto de monitoramento do ar. Então, a gente tem uma rede interna aqui, que está com sensores, que está monitorando em tempo real, em 2 pontos, na verdade, na frente do centro de convivência, da parada de ônibus, e nos fundos do centro de convivência também. Então, são 2 pontos monitorando, o CO2, SO2 e NO2. Então, são 3 gases poluentes e a gente observa uma relação direta entre o fluxo de veículo e o aumento, né, desses poluentes. É uma questão meio lógica, mas a gente não sabe qual é, que é a proporção dessa relação. Aí, o que a gente vai fazer na sequência? Pegar todos esses dados e fazer uma análise e comparação entre a questão do fluxo de veículos, qualidade do ar, quando que aumenta, até quando diminui. Até porque tu pode pensar estratégias depois a partir disso. O objetivo é esse. Né? O objetivo é pegar esses dados e trabalhar a questão do learning, né? de orientar a população, né? Principalmente com relação aos problemas, né? Sensibilizar e depois fazer uma análise mais complexa, né? Mais completa desses dados que são coletados. E aí, esses dados podem permitir que, por exemplo, arquitetos, urbanistas, né? Paisagistas, áreas mais ligadas às questões ambientais mesmo, possam propor soluções, né? Para reduzir, desviar trânsito, Perfeito. Plantar árvore, cortar uma árvore por causa de uma entrada de sol, talvez, não sei, estou aqui jogando palavras ao vento, mas imaginando o dado embasa essas decisões, né? O importante vai ser o seguinte, vai ser fazer uma análise, transformar esses dados em inteligência para que possam auxiliar na gestão da cidade, do espaço, enfim. Professor, muito obrigada, muito bacana. Nós lhe aguardamos uma outra oportunidade para continuar falando aí do desenvolvimento desse projeto que tomara tenha vida longa. Tomara, agradeço a oportunidade. Obrigada. E se você gostou do programa, pode conferir ele na íntegra no nosso canal do YouTube e a reportagem em nosso site nextjor.com.br. Estaremos de volta na semana que vem com outro projeto de extensão ou pesquisa aqui da UPF. Eu espero você. Até lá!